Conseguem visualizar? Agora eu não enxergo mais vocês. Sim, professora. Sim? Então tá bom. Então eu vou colocar em tela cheia. Perfeito. Boa tarde. Então, hoje, como a gente combinou, eu vou falar um pouco de cronotopia e isotopia, que são dois conceitos bakhtinianos importantes. A gente acaba, muitas das vezes, relegando esses conceitos e privilegiando, por exemplo, o sujeito, né? Mas o sujeito só existe num lugar e num tempo, né? Ele só existe materialmente no tempo e espaço. Então, o círculo vai tratar dessas questões de maneira social sempre, né? Pensando a fusão de tempo e espaço. Eu começo citando aí um trechinho da Marília Morim, que ela diz que o princípio primeiro de cronotopo é o tempo, né? Inclusive, etimologicamente, eu vou mostrar já já. O tempo é o elemento privilegiado para a cronotopo, assim como o espaço é privilegiado para a isotopia, tá? Articulado sempre o cronotopo no espaço. E é nessa articulação que a cultura se constrói, né? O tempo se constrói no espaço, articulado no espaço, e culturalmente construído. O tempo é a categoria mais abstrata que tem para analisar, ela é a menos palpável, né? Até mesmo quando a gente se refere ao tempo, muitas das vezes a gente utiliza termos, linguisticamente falando, referentes a espaço, a um espaço de tempo, um intervalo de tempo, né? Então, o quanto essas coisas estão amarradas, né? O tempo, ele se materializa no espaço e o espaço se adapta a determinado tempo. E assim, o círculo vai tratar da constituição do homem no tempo e espaço do romance, pensando o reflexo e a refração desse homem na sociedade e na cultura. E aí, para isso, ele vai tratar de pequeno e grande tempo, e a gente vai entender como essas coisas funcionam, né? Como eu disse para vocês, etimologicamente, se eu pego a palavra, o termo cronotopo, ele vem do grego, a gente corta ele aqui no meio, e do grego, cronos significa tempo, e topos significa lugar. Então, cronotopo, tempo e lugar. Significa, então, a palavra uma fusão tempo-espacial com o privilégio do tempo, porque, inclusive, é ele que começa o termo, mas não só por isso, porque quando o Bakhtin constrói a concepção, ele vai desenvolver exatamente a materialização do tempo no espaço. Tá? E exotopia, mesma coisa, a gente corta aqui ela no meio, né? Ela também vem do grego. Esse prefixo grego, ele traz nele a ideia de fora, de exterior, de ir para fora, né? E topos, como a gente já viu no cronotopo, lugar. Então, exotopia literalmente significa do lugar de fora. Mas quando a gente estuda esse termo no círculo e vai entender isso na filosofia da linguagem, a gente costuma entender que não é o sair de si, sair do seu lugar, porque é impossível a gente sair do nosso lugar. O que acontece é que a gente se desloca, a gente se projeta, o homem se projeta para o lugar do outro, mas com a sua visão de mundo, do seu lugar sociocultural, né? E, ao contrário do cronotopo, a exotopia, ela enfatiza o espaço. Se o cronotopo materializa o tempo no espaço, a exotopia privilegia o movimento nesse espaço. Então, o movimento de deslocamento, e esse deslocamento, ele não é só de ida, porque o Bakhtin vai dizer que se a gente só se projeta no lugar do outro, essa é uma questão patológica, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu consigo me empatizar, e a empatia é um conceito importante, Bakhtin fala dela, a gente tem usado muito na contemporaneidade, mas nem sempre
usado em ato eticamente, né, como vivência, o Bakhtin vai tratar disso quando fala da exotopia, o excedente de visão. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguém sofrer, eu me condoo, eu consigo compreender, eu me desloco e tento me colocar no lugar do outro sem sair do meu lugar, mas eu não sinto a dor daquele outro. Eu me identifico, eu choro junto, né? Eu vejo um número de mortes, como a gente está vivendo na pandemia, e eu fico triste, mas é muito diferente de alguém que passou pelo luto, né? Que vive esse luto, por exemplo, tá? Então, há uma distinção mínima que seja, porque não há uma fusão entre o eu e o outro nesse deslocamento. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando diz a isotopia é o lugar de fora, é você se colocar no lugar do outro. Isso é uma banalização bastante grande. Eu vou começar falando da isotopia e depois eu vou para a cronotopia, tá? Bom, para falar em isotopia, a gente tem que pensar a isotopia e o excedente de visão. O Bakhtin trata disso num ensaio chamado Arte e Responsabilidade. Ele também vai pensar essa questão, como eu disse, no romance. Então, tem várias coisas que vão estar na primeira parte do Estética da Criação Verbal, quando ele vai tratar da relação autor, herói, personagem, né? E veja que para falar de espaço e tempo, ele vai falar de sujeitos, né? Então, como eu havia dito, repetindo, o sujeito se constitui num tempo e num espaço, historicamente, né? Materialmente, em termos de linguagem, ele reflete e retrata uma cultura, um grupo social, uma voz social, né? De um tempo e de um espaço específicos, né? Do lugar que ocupa. Né? A ideia do lugar de fala, por exemplo, também tem a ver com isso. Isso não significa que ele não possa ter um excedente de visão. O que significa isso? Que ele não possa se deslocar, se projetar, compreender uma lógica diferente da dele, ou mesmo produzir, por exemplo, construções de personagens diferentes daquilo que ele pensa. Né? E isso é importante porque muitas das vezes, em algumas correntes teóricas, a gente vai ficar ouvindo, né, um resquício de uma abordagem até já de alguma forma ultrapassada, mas que ainda resiste culturalmente, é muito forte. É a ideia da intenção do autor. Né? Mas esse autor escreveu tal coisa, por exemplo, Raul de Pompeia escreveu o Ateneu porque viveu né, a experiência do internato. Não necessariamente preciso viver determinada questão para tratar daquela questão. Né? Eu posso, com o meu excedente de visão, e a gente vai ver que é isso que o autor-criador faz, que há uma distinção feita por Bakhtin entre o autor-criador e o autor-pessoa, né? Que é esse excedente. Esse excedente de visão, ele também é muito importante quando a gente faz pesquisa, né? O olhar do pesquisador não é o olhar daquilo que ele pensa só, né? Claro que quando ele aborda, escolhe um objeto para estudar, ele já está ali implicado no processo. No entanto, ele vai buscar fazer isso com determinado rigor científico. E rigor não é a mesma coisa que rigidez, né? Rigidez é algo endurecido, né, que não muda de lugar, nada flexível. Rigor é ter regras, é ter normas, e não necessariamente essas regras e normas são estáticas, imóveis, né, elas também são permeáveis e flexíveis, podem ser mobilizadas, né, a partir do processo de pesquisa. Inclusive, muitas das vezes a gente tem que mudar o objetivo, ou a gente vai para um lado e, de repente, a gente percebe no meio da pesquisa que o caminho é outro, que é melhor fazer de uma outra forma, exatamente porque o mundo muda, os sujeitos mudam, as contradições aparecem, e aí a gente tem que pensar não naquilo que eu, Luciane, ou qualquer outro queira, mas naquilo que a pesquisa te mostra.
Isso é muito, muito, muito importante, porque, por exemplo, quando a gente vai escolher determinados conceitos para trabalhar, não é o conceito que eu gosto. Eu posso, por exemplo, dizer assim, eu adoro trabalhar com cronotopia. Então, eu vou analisar X coisa e vou analisar cronotopia naquele X discurso. Mas aí a gente pega aquele determinado texto e a gente percebe que aquele texto, ele não explora tanto de uma maneira gritante, né, predominante, a cronotopia, a relação tempo-espacial, mas ele demonstra, por exemplo, os deslocamentos dos sujeitos, as suas projeções, a relação eu-outro de uma maneira muito forte. Então, eu tenho que trabalhar com o sujeito, eu tenho que trabalhar com eu para mim, eu para o outro para mim, eu tenho que trabalhar com a relação autor-criador, autor-pessoa, personagem, autor-contemplador, que a gente vai falar hoje, às vezes superdestinatário, que é o terceiro, assim chamado. Então, tudo vai depender do objeto e do objetivo que eu tenho. A Marília Amorim tem um livro maravilhoso, que é já um clássico, né, dos estudos bakhtinianos, chamado O Pesquisador e Seu Outro, em que ela vai colocar exatamente o quanto que, ao mesmo tempo que o pesquisador ele está engajado com a sua pesquisa, ele também tem que exercitar esse excedente de visão esotópico para poder analisar com rigor os seus enunciados. Além disso, ela também coloca uma questão que é muito importante, que é quando a gente escolhe um objeto, a gente chama assim na ciência, né, um objeto de estudo, para nós, do ponto de vista bakhtiniano, dentro das ciências humanas, não é um objeto, é um outro sujeito. Por meio da linguagem, eu não estou estudando um produto palpável, uma caneca, uma garrafa, ou um animal de laboratório, né? Coisas desse tipo. Eu estou analisando o homem, a vida, a sociedade, indiretamente. Então, eu estou trabalhando a partir da linguagem, dos enunciados concretos, com as visões de mundo e as vozes sociais. Então, eu não estou fazendo análise de objetos, mas sim de sujeitos, tá? O Bakhtin, lá no Estética da Criação Verbal, vai dizer que o autor ele deve situar-se fora de si mesmo, vivendo a si mesmo. Veja como é deslocamento, né? Viver a si mesmo num plano diferente, num outro plano, né? Num plano diferente daquele em que vivemos efetivamente a nossa vida, cotidianamente. Essa é a condição expressa para que ele possa completar-se, até formar um todo, graças a valores que são transcendentes à sua vida, vivida internamente e que lhe asseguram um acabamento. Essa questão do acabamento formal é importante. Veja que eu tirei esse trecho do Estética da Criação Verbal, quando ele está discutindo exatamente a questão da relação autor-herói e autor-criador e autor-pessoa. E é importante a gente pensar que o enunciado estético, literatura, ou qualquer outra arte, filosofia, enfim, são enunciados que a gente chama de gêneros secundários. Eu não gosto muito dessa classificação, já falei sobre ela numa outra aula, porque pode parecer para alguns que não leem Bakhtin, que a gente está hierarquizando e valorizando mais um tipo do que outro, não é essa a questão, né? Mas a gente fala do acabamento. Todo enunciado, mesmo que quando a gente coloca o ponto final dele, ele nunca é acabado. Por quê? Porque ele é prenhe de resposta. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Ao mesmo tempo, ele tem um determinado acabamento, porque o sujeito se endereça, se direciona para um outro. E esse endereçamento é a escolha da forma, né, do acabamento estético, no caso estético, porque ele está falando do romance, mas, enfim, seja qual for ele, há um acabamento. Nem sempre ele é acabado. Quer dizer, não existe um ponto final. A certeza é essa, acabou, não tem mais conversa, não tem mais discurso, acabou o mundo. Não é isso, tá? Mas, ao mesmo tempo,
os enunciados, eles têm acabamento. E é desse acabamento que ele está tratando aí. Ele, o autor, deve tornar-se outro relativamente a si mesmo, um outro de si, né? Um duplo, ver-se pelos olhos de outro. É super importante isso. Por exemplo, quando a gente fala em Victor Hugo e pensa, por exemplo, Les Misérables, né, Os Miseráveis, a gente encontra no romance do Victor Hugo uma crítica ferrenha à miséria humana em todos os seus sentidos. Não só a miséria econômica, mas a miséria da alma humana, né? O sujeito que é tacanho, pequeno, vil, ou como diria o Fernando Pessoa, vil na completude da vileza e da mesquinheza humana. No entanto, do ponto de vista econômico, o Victor Hugo era um burguês, né? Era um burguês que sai da sua casa e vai viver em Montparnasse junto com... Desculpem, Montmartre, junto com autores e artistas de rua não reconhecidos, pobres, que não têm dinheiro, né? Vivem na boemia, enfim. E aprende outros valores com esses sujeitos e, inclusive, passa a ser amigo deles e tudo mais. No entanto, reza a lenda, né? Não sei se é verdade, mas reza a lenda que ele odiava pobres, miseráveis, indigentes, tá? E como você vai pensar assim, mas como se ele escreveu Os Miseráveis? É esse outro de si. É o autor criador que coloca no texto e que se coloca no texto, não exatamente como vive do seu lugar cotidianamente. Esse é o autor pessoa. Mas o autor criador é aquele que diz, bom, agora eu vou escrever, então eu vou me planejar o que eu quero escrever, para quem eu quero escrever, sobre o quê, de que ponto de vista, o que eu vou retratar. E mesmo que ele escreva como um eu, né, não é ele inteiramente. Mesmo quando é uma autobiografia. Porque mesmo na autobiografia eu posso enfatizar determinadas coisas, omitir outras coisas, né, distorcer, inventar. A ficção me deixa livre para fazer isso. Então, vamos sempre lembrar dessa questão para a gente não ficar preso a uma ideia bastante, às vezes, até ingênua e reducionista quando a gente vai para o texto artístico, especialmente o literário, né? Ai, mas será que ele pensou nisso tudo que a gente está enxergando no texto, né? Quando a gente faz uma leitura literária aprofundada, que vai além do enredo e da paráfrase? Não sei. E não importa se ele pensou ou não, se ele tem consciência do que fez ou não. O que importa é como aquele enunciado está construído e que valores ali se encontram estruturalmente marcados. A gente não tem consciência plena de tudo que a gente faz. Às vezes a gente fala algo e a gente não se toca, por exemplo, da importância que aquilo tem, ou do quanto aquilo fere alguém, ou do quanto aquela pessoa é um modelo, né? Então, às vezes a gente faz alguma coisa, e isso fica muito claro na relação com filhos, sobrinhos, enfim, né? A gente não tem a noção exata quando a gente convive com criança, por exemplo, do quanto que, a depender de como a gente age, não adianta depois você falar para a criança, não faça isso que é feio. Se você faz, porque ela vai ver você, né? Então, é essa relação que está aí do duplo que se projeta como autor-criador, tá? E que tem, então, esse excedente de visão. Esse excedente de visão, essa visão do outro, essa projeção, esse deslocamento exotópico, ele é uma identificação como projeção. Eu me projeto, eu imagino, eu acredito que eu sei o que o outro está sentindo, por exemplo. Mas não é uma fusão, porque eu não sou o outro, eu não vivo a vida do outro, eu não tenho as experiências que ele passou. E é por isso que a gente pensa, por exemplo, na Djamila Ribeiro, quando ela fala no lugar de fala, né? E aí, por exemplo, eu como mulher
hétero e branca que sou, não sei o sofrimento que uma mulher negra de comunidade homossexual passa. Quais os preconceitos e discriminações que ela vive cotidianamente. Não significa que eu não tenha empatia por ela e não vá defender os seus direitos. Mas ser ela, eu não sou. Não há essa fusão. Entendem? Né? Eu consigo, obviamente, lutar pelo antirracismo, mas eu não vivo o racismo porque não sou negra. Então, há uma identificação como projeção que não é necessariamente uma fusão. E mesmo quando eu sou, no caso, vivo o machismo como mulher, né? Como mulher, vivo um determinado machismo, nem sempre eu tenho consciência do quanto eu também reproduzo esse machismo, né? Na minha vida ordinária, cotidiana, tá? E é importante sempre voltar assim, voltar ao seu lugar, olhar, não julgar o outro como os seus olhos e também, principalmente, com os seus valores, né? Exemplo clássico, a mulher está num relacionamento abusivo, ela apanha do companheiro, do pai, sei lá de quem, não importa. O que o senso comum diz? Por que ela não sai de casa? Ah, então merece, porque gosta de apanhar. Não, é muito mais complexo que isso. E eu não sou aquela pessoa, não tive a história e a vivência dela para saber as suas experiências, como é que ela lida com determinadas questões internamente, né? Então, é desse ponto de vista que eu tenho que pensar com respeito e com cuidado, com responsabilidade e ética, como diria o Bakhtin lá para uma filosofia do ato responsável, nos meus atos cotidianos. Atos que são atos de linguagem, o que eu digo, mas o que eu digo também revela quem eu sou e o que eu faço. É desse ponto de vista que o Bakhtin vai pensar a ética e a responsabilidade. Sempre na relação com o outro, essa relação de projeção, de empatia, mas de não fusão e de não julgamento. A ética não é a ética no sentido moralista do termo, mas é a ética no sentido de pensar a valoração para um determinado sujeito, que pode ser muito diferente da minha. E tudo bem ser diferente. Não há problema com isso, né? Lá ainda no Estética da Criação Verbal, Bakhtin também vai dizer sobre a importância desse voltar a si. Ele diz, após nos termos identificado com o outro, devemos voltar a nós mesmos, recuperar nosso próprio lugar fora daquele que sofre, sendo somente então que o material recolhido com a identificação poderá ser pensado nos planos ético, cognitivo ou estético, ou às vezes os três, né? Se não houver essa volta a si mesmo, fica-se diante de um fenômeno patológico, como eu tinha dito, que consiste em viver a dor alheia como a própria dor. Não sei o que esse 25 está fazendo aí, algum erro meu, tá? Como a própria dor, de um fenômeno de contaminação pela dor alheia e nada mais. A psicologia social vai falar disso, a psicanálise também, né? O Voloshinov, em especial, tem uma relação forte, principalmente com a psicologia social e um embate grande com a psicanálise freudiana, né? E tem um texto chamado Freudismo, que nem é muito explorado, alguns vão até dizer que é um texto menor, mas para mim eu acho que não, que a gente é que precisa adentrar melhor naquele texto, aprofundar as nossas leituras, inclusive de psicanálise, para poder compreender as críticas que ali se apresentam, né? E aí, claro, concordar ou discordar delas, mas compreendê-las é importante, faz parte do círculo. E aí, quando ele está tratando disso aqui, o Bakhtin, ele está pensando essa contaminação de um grupo pelo outro, massivamente, coletivamente, quando a gente pensa, por exemplo, na contemporaneidade, e a gente percebe o quanto que o ódio de um determinado grupo social
na voz de um determinado sujeito, contamina um grupo inteiro e vai ganhando espaço. E vai ganhando espaço não apenas do ponto de vista simbólico, né? A violência verbal, o xingamento, a gritaria, os gestos, mas do ponto de vista físico, né? As raias de fato, violência física que acontece. E que corrobora, quer dizer, confirma o machismo, por exemplo, quando a gente pensa nos feminicídios, né? Essa contaminação, ela é fundamental. Por quê? Porque pensar nela, não que ela eu preciso vivê-la, né? Não, ao contrário, eu tenho que voltar para o meu lugar, né? Mas entendê-la é fundamental para a gente pensar as vozes sociais e, com isso, pensar as valorações. Né? Porque quando você está... percebam que quando a gente começa, por exemplo, a conversar com alguém que pensa diferente da gente, que expressa isso, se a pessoa se altera ou se a gente percebe essa alteração, quando a gente começa a dizer, por que você está alterado? Eu só estou conversando com você. Eu estou de boa. A pessoa leva um susto, muitas vezes. Ela leva um choque. Porque ela está vivendo uma onda de contaminação. O Mas, que é um antropólogo já antigo, clássico da antropologia cultural, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Que eu acho muito interessante, é como você ir para um espetáculo, por exemplo, de comédia, e ninguém fez piada ainda, mas você começa a rir. E não é você, é o teatro inteiro, é o riso por osmose, é a contaminação. Então, eu estava falando de uma contaminação por ódio, e não acontece só com ódio, acontece com o riso também, né? Eu me lembro de uma vez, ia um espetáculo do Terça Insana, em Ribeirão, eu gosto muito, era, acho que Ventiladores da Alegria, alguma coisa assim, o nome do espetáculo. E as pessoas estavam muito eufóricas, né? Já dentro do teatro, foi o Pedro II, mas ainda antes do espetáculo acontecer, começar, as pessoas já estavam muito entusiasmadas, né? Essa osmose, esse coletivo que já está predisposto ao humor. Quando apagaram as luzes e começou a música, não tinha ninguém no palco ainda. Nenhum ator estava, não tinha nenhuma personagem, não tinha começado nenhum esquete, mas todo mundo e aplaudia, e vibrava, e alguns gargalhavam. Do quê? Do quê? A histeria coletiva, né, sobre a qual Freud vai falar num outro sentido a partir de um caso, não é o caso aqui, então não vou entrar nessa discussão, mas que acontece, por exemplo, quando você vai num estádio de futebol, né, numa festa, ou essa questão da osmose, né, da contaminação. É importante a gente perceber isso, porque às vezes a gente pode começar a rir por contaminação, por exemplo, de algo que não tem graça, bullying, né? E que é sério, e que é grave, e que aí, quando alguém diz não tem graça, ou você simplesmente não ri, e o outro diz, é brincadeira, você é muito séria, larga de mimimi. Não, não é mimimi. Né? Então, pensar, perceber essas questões é fundamental, e o excedente de visão, o exercício de exotopia, nos dá condições para isso. Quando a gente fala em exotopia, a gente, e nessa identificação ou não, e nessa não fusão, eu sempre me lembro de Narciso, né? Então, eu trouxe aqui o quadro Narciso do Caravaggio, de 1594-96, que é uma concretização, não é o único quadro de Narciso que a gente tem outros, a gente conhece o mito de Narciso, né? O homem que se apaixona pela própria imagem no lago, então é o homem diante do espelho, inclusive tem um livro, né, que a Marisol traduziu, do italiano, do Bakhtin, chamado O Homem no Espelho, que é muito bom. E é interessante a gente pensar
o quanto a gente se apaixona por uma imagem do outro e de nós mesmos. E quando eu estou usando o termo uma imagem de, é porque a gente não se apaixona por nós mesmos, mas por uma imagem projetada que fazemos de nós. Né? Então, é essa a ideia. E aí, eu trouxe junto, né, um desenho, uma pintura também, né, chamada Narciso e o Espelho das Redes Sociais. Eu não consegui encontrar a autoria, né, desse, que é uma espécie de recriação do Narciso do Caravaggio, mas não mais se olhando no espelho, e sim se olhando nas redes sociais. A selfie é um exemplo clássico e muito claro de narcisismo. E aí, Juliana, ó, presta atenção, que isso é importante. Lá no Black Mirror, isso está, sim, gritando em muitos episódios, né? O quanto a gente vive numa sociedade narcísica que tem a necessidade de expressar aquilo que faz o tempo todo. Se antes a gente escrevia, na minha época, quando eu era criança, no diário, e a gente queria diário que tivesse chave com cadeado, porque a gente não queria que ninguém soubesse sobre a nossa vida, a gente trancava, eram confissões que fazíamos a nós mesmos naqueles cadernos, né? Hoje, isso foi para o blog, hoje, isso foi para as redes, para o vlog, né? Para o Tumblr, entre outras redes. E a gente faz questão de abrir o cadeado e de escancarar a nossa vida. A gente não tem mais a privacidade, né? E cada vez mais, né, com a questão dos dados, dos robôs, dos logaritmos e tudo mais, a gente percebe o quanto a gente é invadido e se deixa invadir, porque a gente permite, aceita, né? Quando entra em determinado serviço, porque também, se não aceitar, não tem como usar. Mas a gente também reproduz esse narcisismo. A gente tira quantas selfies? A gente tira quantas fotos para escolher qual vai para o perfil? A gente se arruma toda. Não é qualquer foto que a gente coloca em qualquer lugar. Não é qualquer uma, né? Olha o acabamento. Quando eu digo não é qualquer uma, eu estou dizendo há uma valoração. E aí não foi à toa que eu montei esse exemplozinho aqui para brincar, né? Exatamente porque eu vou pensar que o espelho não sou eu, não mostra quem eu sou. Ele mostra uma imagem de mim, que nem sempre é coincidente comigo. Ou como o outro me vê. O que eu vejo de mim no espelho não é o que o outro vê sobre mim. Que quando eu estou no espelho, eu estou na frente de uma câmera, ou estou falando no gravador, enfim, né? Eu uso determinado tipo de entonação, de vocabulário, de gestualidade, de perspectiva, eu olho de determinada maneira, etc., muito diferente do dia a dia. Porque eu sei, eu me policio e eu sei que eu estou sendo filmada, etc, etc. Duvido que aqui ninguém faça isso. Duvido, né? E mais do que isso, a imagem de si, a Mussi tem um texto, né, que é da De Francesa, muito legal, em que ela fala da imagem de si, né? Para isso, eu trouxe 2 quadros do Magritte, que vocês já conhecem esse cara, porque eu cito muito, né? O Magritte, do lado do Cecina Scarni-Pipe, né? A impressão, a ilusão das imagens. Esse surrealista belga que tem quadros que nos incomoda profundamente, né? Eu trouxe esse primeiro aqui, que é o da esquerda, chamado A Reprodução Interdita, é muito legal para a gente pensar o quanto que o homem, diante do espelho, não vê a si mesmo. Ele é um outro desdobrado de si, ele é um duplo de si, né? Tanto que na imagem a gente vê aqui, por exemplo, que o balcão, o livro,
o espelho reproduz exatamente, ipsis literis, como se a gente estivesse com esse balcão e com esse livro em frente a um espelho. No entanto, o homem, ele não reproduz exatamente como a gente fica num espelho. A gente não vê quem é esse homem, a gente vê as costas dele, a gente vê as costas do homem e vê a projeção no espelho das costas do homem. A gente vê uma duplicação dessas costas e a gente, com isso, fica sem saber quem é esse sujeito. Anônimo. E para que eu trouxe esse quadro? Para a gente pensar no quanto a gente não conhece a si mesmo, no quanto também a gente não tem acesso a tudo, a globalidade, a totalidade de si e nem do outro. O que eu consigo enxergar de vocês, vocês não conseguem enxergar de vocês. E o que vocês veem de mim, eu não consigo enxergar sobre mim. Eu não tenho olhos em todas as minhas voltas, né? O Da Vinci tentou fazer isso quando ele criou uma cabine, eu esqueci o nome dela, uma das suas invenções, foi uma cabine, eu acho que é sextavada, acho que são 6 partes, ou 8, eu não me lembro de cabeça, em que você entra e é espelho de todos os lados. Você se fecha nela e você olha, é a tentativa de ter a visualização, ou o controle, ou a consciência, né, da globalidade, da totalidade de quem sou eu. Mas é impossível mesmo assim. Primeiro, porque o que está no espelho não sou eu. É uma imagem de mim. Segundo, porque quando eu olho de um lado, numa parte, para uma parte do espelho, eu não estou enxergando a outra. E aí, se eu tivesse um pintor que fosse me retratar, ele faria a partir de um determinado ângulo e não de todos. Ou se eu tivesse 6 pessoas me retratando, seriam 6 Lucianes diferentes. Né? Então, é pensar nessa duplicidade, nesse não conhecimento da totalidade, na a visão de mundo, né, sobre si, sobre o outro, é importante, tá? Esse é um exercício de exotopia, é um exercício de deslocamento, de tentativa de saída de si e volta para si mesmo. Quando alguém fala para mim alguma coisa que eu não gosto, eu posso discordar, ficar brava, sei lá o quê, mas aquilo já me alterou, porque aí eu vou depois refletir, volto, né, a mim, e falo, poxa, mas por que fulano falou tal coisa? Será que é totalmente descabido e sem noção? Será que eu sou mesmo de X maneira? Aquilo me altera de alguma forma. Mesmo que eu diga que eu não estou nem aí. Estar nem aí já é estar alterado. É não querer saber, é não querer olhar. Né? Então, veja como é que o sujeito se constitui a partir e por meio do outro de linguagem, né? E também constitui o outro, né? Porque para o outro, o eu passa a ser o outro dele, né? E esse outro é o eu, há uma troca, né? Da mesma forma, quando a gente pensa aí o segundo quadro, que está à direita, chamado espelho falso, olha que interessante, né? Os nomes que o Magritte dá para os seus quadros também é muito interessante. A gente tem aí a amplitude, né? Um foco exagerado de um olho, que é o olho esquerdo, porque a gente não pode esquecer que quando a gente está em frente a um espelho é sempre invertido, né? O reflexo é inversão. Então, como eu tenho aqui essa formação do olho para o lado esquerdo, essa pessoa tem que estar virada, então é o olho esquerdo que está sendo pintado ali, e só ele, mais nada, superdimensionado, surrealista, né? O que tem de surrealismo no primeiro é exatamente a duplicação do homem de uma maneira diferente, costas, né? De costas. No segundo, é a ampliação desse olho, que não mostra a íris, mas que a íris mostra o céu. Aí a gente fica a pergunta, essa íris, esse olho que faz a função de um espelho, nesse caso, ela está refletindo e retratando alguém que está olhando o céu, e aí eu vejo o céu pelo olho, pela íris do olho,
ou é o mundo interno de alguém, a visão interna de alguém desse olho? É projeção? É identificação refletida, refratada, interna, externa? Não sei. Talvez todas essas coisas juntas, né? Então, é importante a gente pensar que é esse movimento exotópico que nos interessa. Mas é o movimento, né? Estou batendo nessa tecla para a gente não estatizar, né? Não deixar estático, paralisado, cristalizado um determinado enunciado, porque a vida assim não é, a linguagem não é e o homem não é, tá? E essa concepção de exotopia, ela é super importante para os estudos culturais e para os estudos sociais, né? O Bakhtin, lá no Estética, vai dizer que um sentido se revela em sua profundidade ao encontrar e tocar um outro sentido. E os sentidos dos sujeitos são diferentes, por isso o deslocamento, por isso um altera o outro, por isso o movimento, tá? Um sentido alheio, ó, alheio, alter, de um outro, né? Estabelece-se entre eles como que um diálogo que supera o caráter fechado e unívoco, inerente ao sentido e à cultura considerada isoladamente. Quando alguém fala sobre nós, a sua visão sobre o Brasil, um estrangeiro, quando a gente fala para alguém a nossa visão sobre o Brasil, quando eu, do Sudeste, mulher, branca, de classe média, professora universitária, falo a minha visão sobre o Brasil, e quando uma pessoa da comunidade de determinado gênero, com determinada outra visão e experiência, fala sobre o Brasil, cada um desses olhares constitui a ideia, o sentido, ou os sentidos, no plural, de Brasil. Todos esses são Brasis. E a gente não consegue ter a totalidade. Lembra do espelho do Da Vinci. A gente consegue, a gente mesmo que tenha vários ângulos para olhar, a gente olha um de cada vez. A gente tem várias visões, uma de cada vez. E todas elas nos alteram e nos constituem. Né? Formulamos a uma cultura alheia novas perguntas. Quando a gente fala de uma cultura outra, Japão, China, Estados Unidos, África, não importa, né? Nós falamos dessa cultura a partir do nosso olhar, da nossa visão de mundo. A gente age, inclusive, quando conhece essas culturas, como age no Brasil. Eu me lembro quando morei na França, que no começo eu passei vários perrengues, porque a minha mentalidade era uma mentalidade de brasileiro. Então, por exemplo, o supermercado fica aberto até às 8. Então, se eu chego às 7h30, para mim, eu estou dentro do horário. Porque se ele fecha às 8 e eu chegar lá às 7h59, eu vou entrar, porque estou dentro do horário. Aqui no Brasil. Mas lá na França, não. 8 horas é o horário que ele vai fechar a porta e as pessoas têm que sair, porque é o horário delas final de trabalho. Elas vão picar o cartão às 8 horas. Então, o máximo, mais tarde que eu posso chegar e entrar nesse mercado é às 7. Porque até eu escolher, passar pelo caixa, comprar, a pessoa vai fechar o caixa depois, vai prestar conta, deu 8 horas. É o olhar de quem está pensando no trabalhador. Fecha às 8, eu não vou chegar lá às 8. Aqui não, porque se a gente chega às 7h59, o nosso olhar é o olhar do consumidor, que tem o direito de consumir. É isso que a gente enxerga, que é um olhar muito norte-americano, né? Muito implantado, né? Do Times Money e do consumo em todos os sentidos. Então, a gente acha uma maravilha ter coisas 24 horas e tudo mais. O olhar francês, por exemplo, não só o francês, o europeu em geral, mas eu vou falar do francês, que é o que eu conheço, né?
vai olhar pelo viés do trabalhador, que não pode ficar lá ao nosso bel prazer, fazendo hora extra, sem ganhar, fora do seu horário, porque eu cheguei às 19h59 no mercado, né? Então, às 7h20, 7h30, o mercado começa a apagar as luzes, porque as pessoas que estão dentro dele têm que saber que elas têm que sair, porque 8 horas ele vai fechar. Então, eu me lembro, por exemplo, de ir na universidade, eu precisava resolver logo que cheguei, umas questões de documentação, né? E aí eu tinha que ir no RH, porque eu fui como leitora, né? Então, eu trabalhava na universidade. Então, como professora, eu tinha que me apresentar determinados documentos, etc. Quando eu cheguei, também era a mesma questão. Fechava 4h30, eu cheguei lá às 4 horas. E a pessoa que me atendeu me disse assim, primeira coisa, na hora que eu cheguei, ela olhou no relógio. E aí eu falei, tá dentro do horário, né? E aí a pessoa me disse, não, a próxima vez você, por favor, chegue mais cedo. Porque eu cheguei às 4, mas até eu falar o que eu queria, ela me atender, ela resolver o problema, passa das 4h30. Né? Então, não é o olhar do consumidor que tem direito até tal hora, mas é o olhar daquele lugar e daquela pessoa que trabalha lá e que tem que sair naquele horário X. É outra lógica. Então, a gente lança outras perguntas para uma cultura que não é a nossa, a partir da nossa, que é a nossa experiência, a nossa vivência. Eu fui perceber isso estando fora. Eu fui perceber o quanto que o 24 horas é ruim lá. Porque, do meu ponto de vista de consumidora, é maravilhoso. Adoro ir no mercado à noite, por exemplo, de madrugada, que não tem ninguém, não tem fila. Mas, para aqueles que trabalhar à noite é 24 horas, muitas vezes aquilo que a gente estuda, né, o 24/7, né, sem às vezes dias de folga, sem pagamento da hora extra, e nesse governo aqui no Brasil, a gente teve e tem cada vez mais os nossos direitos arrancados, né, e uma visão extremamente estereotipada de que a gente trabalha pouco, o brasileiro é vagabundo, olha o estereótipo, né? Não, é o contrário, a gente trabalha muito mais do que os europeus, mas muito mais, sem comparação. A gente tem esse olhar da produtibilidade, eu tenho que produzir o tempo todo, 24 horas, não posso dormir, etc, etc. Isso vem da loucura norte-americana. E eu percebi isso de uma maneira muito gritante, eu tomei consciência no contato com outra cultura. É disso que o Bakhtin está falando. Né? Quando ele coloca, buscamos nela, na outra cultura, uma resposta para perguntas nossas. Assim como a outra cultura, a cultura alheia, nos responde revelando-nos os seus aspectos novos, as suas profundidades novas de sentido a partir das nossas questões. Então, ela também se pensa a partir das perguntas que fazemos a ela. Me lembro também de a primeira vez que eu fui a Paris, eu voltar horrorizada, porque eu morei em Tours, né? E eu pesquisava em Paris. E a primeira vez que eu fui, toda deslumbrada, né? Paris, cidade de luz, glamour, glamour. E eu fiquei horrorizada com a violência no metrô. Com a maneira, num sábado à noite, por exemplo, dos jovens depredando o metrô público e fazendo festa num determinado vagão. E se você não sabe, você entra no vagão. Você não é daquela cultura e daquele país, você não sabe as regras. E aí eu voltei e falava assim para os franceses, vocês ficam falando que o Brasil é violento sem conhecer o Brasil? Violento é Paris. É a ideia, né, que se tem de um lugar de fora, de um lugar exotópico, com uma visão excedente, que não é a daquela cultura. Da mesma forma, sobre a nossa própria cultura, sobre as nossas regiões, nesse país, continente que a gente vive, e mesmo que ele fosse pequeno, porque a gente tem o olhar a partir do nosso grupo social.
né? E é a partir dele que a gente se posiciona, né? É a partir desse exercício que o Bakhtin vai falar sobre, especialmente no Para uma Filosofia do Ato Responsável, do posicionamento ativo do sujeito. Que o sujeito, ele é responsável, ele participativo, eu até coloquei aqui, brincando com a palavra, o hífen, para dizer que ele participa da vida de maneira ativa, mesmo quando ele é passivo, mesmo quando ele não quer se meter numa determinada questão, ou quando ele não reage a algo. A não reação é uma ação. O não dizer é um dizer. O silêncio grita. E ele é responsável por isso, eticamente. Como assim, Lu? De acordo com os valores que ele tem e que refletem e retratam valores de uma determinada voz social, de um determinado grupo social. Essa é a relação do lugar do eu com o outro. E, nesse sentido, o Bakhtin vai dizer: compreender um objeto é compreender meu dever em relação a ele, a atitude ou posição que eu devo tomar em relação a ele. E eu fico assim, sempre que eu leio isso, pensando nesse momento histórico, por exemplo, nas fake news. A gente fala tanto de quem produz fake news, e que é um absurdo, dos robôs, né, os bots, do gabinete do ódio, do quanto essa máquina manipula os sujeitos. É tudo verdade. No entanto, assistam Privacidade Hackeada, assistam... eu esqueci o nome do outro, é um documentário que está na Netflix sobre isso. Muito interessante, né? É real, a gente vive isso. Mas e a nossa responsabilidade diante disso? Quando eu recebo no meu WhatsApp uma fake e eu não checo e compartilho, é minha responsabilidade também fazer essa fake circular, reproduzi-la, mandar para o grupo da família. Mesmo quando é para criticar, você pode criticar sem mandar a notícia falsa, para que ela tenha menos acesso. Eu sei, por exemplo, que em algumas escolas, na Bélgica e na Holanda, os alunos, crianças, têm sido alfabetizados já com essa mentalidade. Recebeu algo que não sabe, procura e não passa. Né? Essa ideia do passar como nosso ato responsável, ético no sentido de que coaduna com determinado valor. Não estou aqui sendo moralista de dizer se esse valor é bom ou é ruim. Eu não estou julgando. Tá? Continuando, isto é, compreender o objeto, né, em relação a mim mesmo, no ser evento único. E isso pressupõe minha participação responsável, e não uma abstração de mim mesmo. Não é uma elucubração mental. Também tem aqui uma crítica à ideia do mundo ideal kantiano, né? Não é disso que o Bakhtin está falando. Ele está falando do mundo concreto, é o materialismo histórico dialético, como a gente já viu. Então, é o ato responsável ético cotidiano, que é refletido e retratado na linguagem. E é por isso que é possível a gente analisar. Esse movimento que presta atenção, que leva em consideração a responsabilidade do sujeito e a construção desse sujeito, que é único, ao mesmo tempo que o sujeito ele participa, ele pertence a um grupo social, a uma classe social, e ele pertence a uma dada cultura, e está vivendo num lugar e num momento histórico específico. O que ele faz com isso, a sua experiência, a sua vivência é única. É um evento único, ele é um ser-evento único. Ele é singular, só ele pode responder por determinada questão. Duas pessoas passam pela mesma coisa, tá?
Um fica traumatizado, se acovarda, o outro denuncia, grita, bota a boca no mundo, o outro, um terceiro, para ele não significou nada e ele vai em frente. Cada um vai lidar com um determinado fato, seja ele qual for, de uma determinada maneira, porque esse é um sujeito singular. É a sua única experiência, visão, que tem a ver também com a sua educação, com a família, com uma série de questões. Sempre é na relação, sempre é diálogo. Tá? Então, esse movimento é um movimento ético e alteritário, não é autoritário, né? É alteritário na relação com o outro. Alter significa outro, né? O Bakhtin diz, no Estética, devo identificar-me com o outro e ver o mundo através do seu sistema de valores, tal como ele o vê. Quando eu participei de uma live da Bralin e falei sobre o Bolsonaro, e falei que ele era ético, né? Teve várias pessoas que depois me escreveram dizendo, como assim você vai dizer que o Bolsonaro é ético com tanta coisa errada que ele faz? Ele é ético de acordo com os valores dele. Ele é completamente antiético de acordo com os meus valores. Mas para olhar e entender o que ele faz, determinadas X coisas, se vocês quiserem, assistam, eu posso mandar para vocês, está no YouTube, a mesa redonda da qual eu participei, em que eu falo sobre isso, eu não posso olhar, seja o Bolsonaro, seja qualquer outro sujeito, né, o discurso desses sujeitos, com o meu valor, e sim com o valor dele. Então, por exemplo, receitar um tratamento preventivo para a Covid, para ele é ético. Porque na cabeça dele, dos valores dele, ele está cuidando da população. Ele está evitando, de uma maneira preventiva, que as pessoas adoeçam, que estoure o sistema de saúde pública, que elas morram, etc. Aí você vai dizer, mas não existe tratamento preventivo. Claro que não. Do meu ponto de vista, que é um ponto de vista científico, mas do ponto de vista dele, que não está nem aí para a ciência e para a pesquisa, que tem outros valores, que ele vive dizendo que estamos, é assim que ele chama, se são ou não, não me interessa, não estou julgando, de novo, eu estou analisando, né? Para ele está sendo ético. Então, eu tenho que pensar a partir do sistema de valor do outro, tal como ele vê. Devo colocar-me em seu lugar e depois, nunca esquecer de voltar, né? De volta ao meu, é esse o exercício de deslocamento, é esse o exercício de exotopia, né? De volta ao meu lugar, completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que eu ocupo. Então, aí, do meu lugar, eu vou dizer, para ele é assim, assim, assim que funciona. Mas a gente sabe que não existe, por isso, porque do ponto de vista da ciência, porque agora eu estou falando do meu lugar. Eu fui, olhei, entendi, voltei para o meu lugar, e aí eu estou analisando os valores a partir de um lugar, de uma visão, que é a minha, né? Devo emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o acabe não porque finda, não porque está acabado, finalizado, mas que o acabe no sentido de dar um acabamento, né? Mediante o excedente da minha visão. A visão que eu tenho não é a visão que ele tem, né? De meu saber, de meu desejo, de meu sentimento. E o mesmo acontece com qualquer um que vá me analisar. Não importa. A gente faz isso o tempo inteiro com todo mundo. A gente faz isso na relação amorosa, afetiva, por exemplo. Né? Eu entendo o que fulano fez, porque ele pensa, por exemplo, situação de ciúme. Eu entendo que o namorado X, o companheiro não queira que, sei lá, eu use tal roupa porque ele tem ciúme, mas do meu ponto de vista, eu entendo o que ele fez, mas eu não aceito o que ele fez. Porque do meu ponto de vista, o corpo é meu,
E ele que vai tratar do ciúme dele. E eu não vou admitir que alguém mande em mim. E eu tenho que dizer e colocar isso na relação. Colocar isso na relação é colocar em diálogo os pontos de vista de embate. Não porque eu quero brigar, mas para que fique claro a postura de cada um, é o posicionamento ativo. Tá? E aí, essa, para mim, é uma das citações que eu mais gosto. Eu acho lindíssima. Vou até beber um pouquinho de água antes de... Quando Bakhtin vai falar o quanto não é possível a fusão entre o eu e o outro. E ele diz assim: quando contemplo um homem situado fora de mim e à minha frente, os nossos horizontes concretos, tais como são efetivamente vividos por nós dois, não coincidem. Não coincidem. Nunca a gente vai encontrar a metade da laranja, a tampa da panela, né? O Jano bifronte, cada um olha para um lado. Os horizontes de visão são diferentes, porque são dois sujeitos singulares e únicos. Por mais perto de mim que possa estar esse outro, sempre verei e saberei algo que ele próprio, na posição que ocupa e que o situa fora de mim e à minha frente, não pode ver. As partes do seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar, a cabeça, o rosto, a expressão do rosto. O mundo ao qual ele dá as costas, toda uma série de objetos, de relações, que em função da respectiva relação em que podemos situar-nos, são inacessíveis a mim e inacessíveis a ele. Então, ele vê o que está atrás de mim, eu vejo o que está atrás dele, eu não consigo ver o que está atrás de mim, ele não consegue ver o que está atrás dele. Quando estamos nos olhando, dois mundos diferentes se refletem na pupila dos nossos olhos. Por isso eu trouxe o quadro do Magritte. Dois mundos se refletem. A Melanie Klein tem um texto que eu acho fantástico. Não vou lembrar o nome agora, mas eu posso pesquisar e coloco para vocês lá no Classroom. Em que ela vai estudar o quanto... ela estuda os bebês, ela é psicanalista, ela estuda os bebês, e ela vai dizer sobre a importância do ato de amamentar, que quando o bebê está no colo da mãe, ele não está se alimentando apenas do leite materno, do seio materno, mas ele também está se alimentando da imagem que ele tem, da construção que tem de si mesmo, porque ele se enxerga projetado nos olhos da mãe. Então, não adianta dar mamar para o menino e fazer outras coisas, olhar no celular, né? É para dar mamar e dar atenção. Aquele é um momento, segundo a Melanie Klein, né? Ritualístico, de doação, de entrega de um para o outro, de um no outro. Mesmo que esses dois não se fundam, eles se enxergam. E é assim que o bebê vai começar a perceber que ele é diferente da mãe, que ele e a mãe são sujeitos distintos. É muito interessante, porque a princípio, segundo a Melanie Klein, o bebê, quando ele tem cólica, por exemplo, logo no comecinho, quando ele é bem pequenininho, não é porque ele chora daquele jeito tão gritante, tão doído, porque ele não está sentindo dor na barriga, ele é a barriga toda. A dor, ele não consegue distinguir as partes do seu corpo, ele consegue ver sempre o todo, porque ele não consegue identificar que ele é um ser e a mãe é outro ser. Para ele e a mãe são a mesma coisa, ele veio dela, ela se alimentava e ele recebia o alimento. Então, ele vai perceber isso quando ele sai da barriga, no ato de alimentar, quando ele se vê nos olhos da mãe. E que ele vê que aquele rosto não é dele e que naqueles olhos ele aparece. Os olhos aparecem como um espelho, né? E aí o Bakhtin continua, né? Vou retomar um pouquinho. Quando estamos nos olhando, dois mundos diferentes se refletem na pupila de nossos olhos.
Graças a posições apropriadas, é possível reduzir ao mínimo essa diferença de horizontes. E ele está falando aqui do ponto de vista da física, tá? Ângulo, iluminação, né? Está falando da questão física. Mas para eliminá-la, a distância, né? Para eliminá-la totalmente, seria preciso fundir-se em um, tornar-se um único homem, mãe e bebê. Esse excedente constante de minha visão e de meu conhecimento a respeito do outro é condicionado pelo lugar que sou o único a ocupar no mundo. Isso é fantástico. Porque ao mesmo tempo que para o sistema eu sou só uma peça, uma engrenagem, e se eu ficar doente, se eu morrer, tudo bem, é só um número, é só um CPF, coloca outro no meu lugar, que às vezes é até melhor, do ponto de vista da produção. Por outro lado, o olhar que eu tenho, o lugar que eu ocupo, a maneira como eu ajo, o que eu falo, da maneira como eu faço, só eu. Vocês podem ter 50 mil professores que vão falar sobre Bakhtin. Cada um vai falar e vai encantar vocês, ou vai fazer com que vocês odeiem a análise dialógica do discurso, porque eles têm o seu jeito de ser, como cada um de vocês tem o seu jeito de ser. Cada um ocupa, é único, é um ser evento único, com a sua vivência, com o seu olhar, com o seu estilo, com a sua assinatura. E, nesse sentido, insubstituível. E não descartável, como o mercado nos faz crer. Mesmo que sendo um grão de areia. Não importa. Né? Nesse lugar, nesse instante preciso, num conjunto de dadas circunstâncias, todos os outros se situam fora de mim. E é desse ponto de vista que a gente tem que pensar as não coincidências e fusões do dizer e do discurso, porque cada enunciado é único e, ao mesmo tempo, cadeia discursiva, elo, né? Porque o sujeito se relaciona, tudo está em jogo, mas a maneira como cada um faz, o lugar que cada um ocupa no tempo e no espaço, é único. Lindo isso, né? E aí a gente tem que pensar a questão do espelhamento e do endereçamento, né? O Faraco, ao falar sobre isso, no livro organizado pela Beth Bright, vai dizer que é ingênuo pensar, diz Bakhtin, né? Que no ato de olhar-se, está faltando um hífen aqui, desculpa, que no ato de olhar-se no espelho, há uma fusão, há uma coincidência, do extrínseco, do que está fora, da imagem projetada, espelhada, com o intrínseco, com o que está dentro, com o homem interno, com a minha totalidade. É uma ingenuidade a gente achar que aquela imagem nos representa. Somos nós. Não somos nós. Uma foto não diz quem eu sou. Uma foto de perfil, quando eu entro no aplicativo do Tinder, por exemplo, e eu escolho para dar match, né? Esse aqui é bonitinho. A gente está falando da descartabilidade. É como se fossem produtos numa prateleira. Mas pode ser ordinário, né? Como diria o Nelson Rodrigues. Então, pode ser bonitinho e ordinário. Porque a imagem não diz quem eu sou. Ela não é. Ela é não coincidente. O que ocorre de fato é que quando me olho no espelho, em meus olhos olham olhos alheios. É como o bebê e a mãe. Quando me olho no espelho, não vejo o mundo com os meus próprios olhos e desde o meu interior. Vejo a mim mesmo com os olhos do mundo. Eu estou possuído por outro. Eu sou um duplo de mim. Aquele quadro do Magritte. Né? A produtividade, Bakhtin falando no Estética, a produtividade do acontecimento não consiste na fusão de todos em um.
mas na exploração da exotopia, que permite a pessoa situar-se num lugar que é a única a poder ocupar fora dos outros. E você pode ter o mesmo lugar com muitas pessoas ocupando. Lugar, como eu tinha dado o exemplo, lugar de professor. Existem muitos professores, mas nenhum é igual a ninguém. Nenhuma aula é igual a outra. Porque nenhuma sala é igual a outra. Porque o sujeito que dá aula agora não é o mesmo que vai dar aula à noite. Porque o que eu pensei quando eu montei o PowerPoint não é a mesma coisa que eu estou falando aqui, da maneira como eu estou falando com vocês. Porque a gente se constrói num lugar e num tempo, de uma maneira processual. Nós não somos produtos descartáveis. Né? E aí é importante, para pensar esse espelhamento como endereçamento, a duplicidade, os sujeitos e seus duplos, né? Os sujeitos duplos. Então, o Bakhtin, lá no Estética, ele vai falar da relação autor-pessoa e autor-criador, sobre a qual eu já citei aqui. Então, o autor-pessoa é aquele que vivencia o mundo, que experiencia o mundo, que tem as suas visões, os seus posicionamentos, os seus defeitos, etc. E como autor-criador, ele é aquele que planeja um determinado enunciado, um texto, que produz de uma maneira arquitetônica, com determinado acabamento, ele expressa o seu estilo, a sua voz autoral, ele pensa o que ele vai dizer, para quem ele endereça o seu texto a um outro. E esse outro a quem ele endereça o texto é a personagem e o narrador. O narrador também é uma espécie de personagem, né? Esse é o outro... Ai, não vou conseguir escrever aqui na tela. Sou muito ruim com isso. Consegui. Tá horrível, mas acho que dá para entender. É esse outro segundo. Deixa eu ver se eu consigo fazer. É o segundo. É o outro que ele projeta. Para quem ele pensa escrever. Ele pensa quem é o outro para quem ele escreve. Ele endereça para alguém específico. Mas, para além desse personagem que está dentro do texto, existe um super destinatário, um terceiro, sobre o qual ele não tem controle nenhum. A personagem, ele tem controle, ele muda, enquanto ele está compondo, enquanto ele está produzindo o texto, ele muda, ele apaga, ele desloca o trecho, ele coloca o parágrafo, ele acrescenta, né? Ele tira a personagem, se quiser, né? Mas o superdestinatário, um terceiro, seria, em suma, né? Em última instância, como diria a Tatiana Bubnova, aquele que está fora do texto, o leitor, né? Ele não tem controle sobre esse terceiro, sobre esse superdestinatário. Como nós, como leitores, terceiros, superdestinatários, também não conhecemos o sujeito pessoa. Nós temos contato, somos fãs, gostamos ou não do autor criador, porque o contato que nós temos com esse sujeito é a partir e por meio do texto, do discurso. A gente não conhece a pessoa, a gente não convive com ela. Como ele não sabe exatamente quem serão os seus leitores. Então, esse superdestinatário, ele é importante também, ele é considerado. O Bakhtin trata disso lá no Estética, né? Inclusive, ele vai citar, é como se ele fosse um deus, ele está acima, ele está além, ele está fora do texto. E ele consegue ver aquilo que o eu, o autor criador, não pensou, não projetou dentro do texto. Porque ele está fora e ocupa outro lugar no mundo, tem outra vivência, outra visão dele, única. Olha que interessante. E como é complexo, e a gente vai vendo os desdobramentos disso, né? Da mesma forma que a gente pensa a relação
né? Com o ouvinte e com o, olha como é que ele chama, autor contemplador. É diferente. Quando a gente dá aula, por exemplo, e ouve, eu já ouvi muito, mas os alunos não têm autoria. Eu geralmente olho de cara feia, com uma cara de interrogação. Como assim não tem autoria? Assistir a uma aula já é o autor contemplador. É você colocar-se na escuta ativa. Olha o termo que eu usei, né? Você escuta o que eu estou dizendo e você está dentro de você em ebulição. Você faz relações com outras coisas, você pensa no trabalho, você está fazendo, pensa nas leituras que fez, te vem à mente outros enunciados que eu não citei aqui. Esse burburinho, mesmo que não seja explicitamente expresso, externamente, está aí. E que vai aparecer como resposta de alguma forma em algum lugar, mesmo que não seja direta, para mim, por exemplo. Então, é desse ponto de vista que a gente não vai falar desse leitor, desse outro aluno como um mero receptor, por exemplo. A gente não assiste a uma série ou a um filme como um receptor ou a uma aula como uma garrafa vazia e o professor detentor de saber vai lá e enche de conteúdo. A gente não pensa, eu pelo menos não penso a aula desse ponto de vista. A aula, quando vocês apresentam, é muito mais rica do que quando eu falo. Por quê? Porque aí a gente conversa, eu sei o que vocês pensam, a escolha que se faz, a maneira como se pode, a gente dialoga, concorda, discorda, enfim, a gente coloca em jogo. Por quê? Porque eu não enxergo o aluno como garrafa vazia. Quem sou eu para encher a mente de alguém? Ou com uma folha em branco que eu vou escrever? Não, quando os alunos chegam, quando a gente chega, eu também sou aluna, fui aluna, me coloco como professora, que é aluna antes de tudo, né? A gente não chega para uma aula vazio. A gente traz para a aula e para todos os lugares onde a gente vai, em todos os tempos, o tempo inteiro, todas as nossas vivências, os nossos valores, as nossas vozes. E isso se expressa pelas nossas posturas. É isso que ele vai entender como autor contemplador. Tá? E só aí, então, eu vou pensar que essa exotopia, que enfatiza o espaço, se relaciona, se adapta, né, com o tempo, se constrói no tempo, por meio do tempo, pela cronotopia. E aí agora eu vou começar a falar de cronotopia, tá? Aliás, vou falar tudo nesse slide, porque a gente já está quase no nosso horário, tá? Para falar de cronotopia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é aquela ideia de circularidade sobre a qual a gente falou na última aula, tá? A circularidade dos saberes, né, entre os sujeitos, é a circularidade cultural, é a circularidade do tempo. Para isso, ao tratar da cronotopia, o Bakhtin vai falar de pequeno tempo e grande tempo. Alguns vão traduzir como tempo pequeno e tempo grande, né? Para mim, não estou fazendo aqui a diferença do posicionamento aí do adjetivo, né? Pequeno e grande antes ou depois. Eu prefiro pequeno tempo e grande tempo, mas estou entendendo da mesma maneira, é isso que eu estou dizendo. O pequeno tempo, de uma maneira bem simplória até, né? É o pequeno, é o ato cotidiano, né? É aquilo que a gente faz o tempo todo e que não necessariamente vai ficar como um feito, um ato no grande tempo. O grande tempo é o tempo da cultura, é o tempo da história, é o tempo da formação das sociedades.
né? Então, é o tempo das grandes concepções. Então, por exemplo, esse gesto, não sei se dá para vocês verem, né? Que foi utilizado como num pequeno tempo, né? De Hitler, por exemplo, ficou como ícone de nazismo, totalitarismo, fascismo, no grande tempo. Até hoje em dia, ele representa, ele reflete e retrata esses valores. Então, a gente não sabe o que no pequeno tempo vai sumir e o que vai ficar para o grande tempo, para a história, e se tornar atemporal. Algumas coisas a gente imagina que sim, mas pode ser que não, né? E aí, é por meio do processo histórico do longo tempo, do grande tempo, que a gente vai vendo a caracterização da universalidade humana de uma dada cultura, que em processo se constrói, de uma língua e de uma linguagem que também se constrói, do homem que evolui, e evoluir não é necessariamente para melhor, é mudar, é estar em movimento, tá? O tempo se revela no espaço e o espaço é entendido e medido por meio do tempo. Então, veja que não dá para separar, por isso, cronotopia, a ênfase é mais para o tempo, mas sem deixar de lado o espaço. E exotopia, a ênfase é no espaço, sem deixar de lado o tempo. Porque um se revela no outro, por meio do outro. E é por meio do tempo e do espaço que o sujeito se faz. Então, se a gente pudesse dizer quais as grandes categorias de análise, a gente diria sujeito, espaço e tempo. Interligados. Como é a configuração dessas categorias se dá, depende de enunciado para enunciado, porque depende da arquitetura, do acabamento de cada um, do gênero de cada um, da assinatura autoral, etc, etc, como a gente já viu. Né? Mas nunca eu tenho um enunciado sem sujeito, sem espaço, sem tempo. Impossível. A gente cai na abstração. E não é isso. E mesmo abstratamente, a gente vai ter esses elementos. Tá? Para Bakhtin, há infinitos cronotopos. Há cronotopos tanto quanto existem sujeitos, histórias, espaços. Então, ele cita alguns, que eu vou citar agora, sobre os quais eu vou falar, mas ele também vai dizer que depende da evolução e da conjuntura, porque é a conjuntura sujeito, espaço, tempo, eu posso ter a formação de outros cronotopos. Né? Eu já citei para vocês aqui que eu gosto muito de pensar na contemporaneidade, quando eu penso principalmente na hora do rush em São Paulo, o cronotopo da claustrofobia, por exemplo, do homem só na multidão, né? Que é o homem estagnado e em movimento. Bakhtin não falou disso, mas eu posso pensar esse cronotopo. Então, eu estou falando isso para quê? Para a gente pensar que não é uma regra, para Bakhtin nunca é uma regra absoluta, e que não é para a gente pegar os enunciados e sair classificando, colocando em caixinha. Não é para isso, tá? Mas é para pensar uma construção em que o tempo e o espaço estejam latentes, gritantes, pulsando de uma maneira vigorante e que se fazem essenciais para a construção dos sentidos daquele enunciado. Né? Então, o Bakhtin vai citar, quando ele pensa no problema da poética de Dostoiévski, né, ele vai citar o cronotopo da sala de estar. Ele vai trabalhar com esse cronotopo. Em contraposição, a gente sabe que ele escreveu o Problemas da Poética de Dostoiévski, o Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, de maneira concomitante, quase.
né? Então, tem coisas que a gente encontra no Cultura que a gente parece que tem uma continuação no Problemas, e tem coisas que são completamente diferentes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a sátira menipeica, a gente tem um pouco dela desenvolvido, né, por Bakhtin no Problemas e um pouco dela desenvolvido no Cultura, né? Aspectos diferentes, para interesses diferentes, aos quais esses dois livros se voltam, mas tem esse diálogo, né? Da mesma forma, ele vai falar de Cronotopo, né? E ele vai falar de Cronotopo em outros lugares também. Agora a gente tem aí a tradução do Paulo Bezerra separadamente, né? Mas estava num ensaio num dos ensaios do Questões de Literatura e Estética. Agora a gente tem o livro separado e revisado, etc., que é bem legal. Da mesma forma, ele vai falar do cronotopo da sala de estar em Dostoiévski e ele vai falar do cronotopo da praça pública em Rabelais, a partir de Rabelais, a partir de Dostoiévski. E ele vai dizer, quando ele está tratando de Dostoiévski, ele está falando do mundo privado. E ele está falando da hierarquia entre os sujeitos e das diferenças, das desigualdades sociais. Então, ele vai falar que a sala de estar, o cronotopo da sala de estar, o tempo desse lugar, o tempo da sala de estar, que se leva nas reuniões, nas festas da aristocracia russa, dos textos de Dostoiévski, é fundamental. É o tempo político, é o tempo das decisões hierárquicas. Então, eu faço um baile, eu dou uma festa, isso é muito comum de acontecer, em Tolstói também vai acontecer isso, né? Como em outros tantos textos, e as pessoas, há um momento em que homens e mulheres estão juntos, há momentos em que homens e mulheres se separam. Em geral, as mulheres vão para a cozinha, ou elas vão para a sala de estar no piano, junto com os homens, que é o momento da paquera, que não chamava paquera naquele momento histórico, claro, né? Em que elas mostravam os seus dotes e tudo mais. Na cozinha, aí tem o cronotopo, é um outro cronotopo, que é o cronotopo da intimidade, da fofoca, você viu o que aconteceu com não sei quem e tal, e é muito mais típico das mulheres nos romances do que dos homens, muito mais frequentado, até pelo machismo, por uma questão doméstica. Enquanto que os homens vão para a sala de estar entre si para fumar os seus charutos e para jogar e também para discutir questões políticas que depois vão ser votadas, vão ter reflexos, né, sociais e vão ter atitudes e posicionamentos a partir, em consequência, desse momento, desse tempo da sala de estar. Então, esse cronotopo representa, de acordo com Bakhtin, a partir de Dostoiévski, mas não só, né, o cronotopo político de um determinado momento histórico. O cronotopo hierárquico do mundo privado, fechado, não é qualquer um que entra, não é qualquer um que entra na minha casa e frequenta a minha sala de estar. Não é qualquer um determinado sujeito de um outro grupo social, ou meu inimigo, ou alguém que eu não conheço, não vai ser convidado, não tem convite. Então, é nesse sentido do privado, do fechado, do típico de um determinado, geralmente é a classe alta, né, que frequenta esses lugares, e estava falando da aristocracia, né, completamente diferente do cronotopo da praça pública, que é desenvolvido e muito explorado em Rabelais, que é o cronotopo do carnaval. O cronotopo do carnaval é o cronotopo da praça pública, porque a praça pública é o espaço público. E aí a praça pública se desdobra na estrada ou na rua, né? E no encontro. Esses dois aqui, veja que eu coloquei
2.1 e 2.1.1, porque eles se relacionam. Para eu me encontrar, eu tenho que estar em um caminho, mesmo que seja dentro de casa, num corredor, que seja. Né? Para eu me encontrar com alguém ou me encontrar e de encontro a alguém, não importa, né? O encontro se dá num caminho. Então, o cronotopo do encontro faz parte do cronotopo da estrada ou da rua, que é a ideia do caminho, né? Do percurso, né? E quando a gente pensa, por exemplo, o processo de construção dos heróis em textos mais clássicos, a gente tem o caminho de uma maneira muito forte, muito significativa. Se eu pensar, por exemplo, Dom Quixote e suas andanças, né? O caminho, a estrada, ela é fundamental. É na estrada que o sujeito se encontra não só com o outro externo, né, Dulcinea, Sancho Panza, os livros, mas se encontra com ele mesmo, que já passa a ser Quixote, né? Que é um fidalgo, que é uma imagem de si que não é ele. Olha só como é que as coisas vão ficando mais claras quando a gente vai para o texto e vai vendo isso de uma maneira mais concreta e material, né? E, ao mesmo tempo, a rua, a estrada, o encontro se dá na praça pública. Mas não só, né? Porque também se dá na sala de estar, no baile, né? Mas é um desdobramento, de acordo com o estudo feito, né, pelo Bakhtin a partir de Rabelais, da praça pública. A praça pública, a rua, é um lugar, como eu estava dizendo, do coletivo, do público. Então, é um lugar oposto ao da sala de estar, do nivelamento social. Qualquer um pode ir para a praça. Qualquer um de qualquer grupo social, de qualquer gênero e de qualquer jeito, principalmente no carnaval, né? Onde há a liberação daquilo que é interdito, reprimido em outros momentos. Né? E aí, desse ponto de vista, a praça pública simboliza o cronotopo, né? O tempo e espaço, né? Do nivelamento social. Por isso as manifestações são nas ruas e não dentro de casa, né? Da coletividade, da resistência, da subversão, é o espaço aberto, não precisa de convite. São opostos nesse sentido. Tá? Esses são alguns exemplos do quanto é importante. Então, se eu penso em Don Quixote, talvez seja importante eu pensar no cronotopo da estrada. É importante. Como quando eu penso em Selma, é completamente importante, é imprescindível pensar a estrada e especialmente a ponte, porque eles vão atravessar de uma cidade para outra. E esse atravessar a ponte na estrada, andar não sei quantos quilômetros, é para se posicionar. E toda a história do racismo e do antirracismo nos Estados Unidos tem a ver com isso. Então, pensar essas valorações dos sujeitos é pensá-los num tempo e num espaço. Tá? A princípio, era isso que eu queria falar para vocês. Talvez tenha ficado ainda um pouco abstrato. Se vocês quiserem, eu gravo, como eu tinha dito para vocês, a minha apresentação de Selma, só para vocês verem. Eu vou colocar aqui que ela está pronta, tá? Para vocês verem como é que eu faço ali a análise do cronotopo da estrada. Eu vou apresentar essa análise na Bakhtin Conference esse ano, junto com o Marco Vilata Neder. Então, eu fiz algumas coisas, ele está agora fazendo outras, a gente vai escrever junto. Então, essa é a apresentação que eu tinha marcado. Historicamente, as 3 marchas, né? Depois, eu peguei alguns fotogramas para mostrar alguns elementos que são importantes no filme. Peguei o discurso de agradecimento ao Prêmio Nobel
que o Martin Luther King faz, para pensar o quanto ele também até cita a questão da estrada, mas principalmente eu vou comparar, cotejar, né, na verdade, fotos emblemáticas reais daqueles movimentos de Selma, com coisas que vão acontecendo no filme. E aí eu vou mostrar como é que a coloração dele é importante, qual é o ponto de vista axiológico do filme, o quanto que a hierarquia vai aparecer pela escadaria e o quanto que a estrada vai aparecer como um lugar da praça pública e do atravessamento. A ponte não é fronteira no sentido de barragem que separa, mas passa a ser aquela que liga uma cidade na outra, um sujeito ao outro, né? E os posicionamentos de cada um nesse sentido, né? E quando esse filme foi uma homenagem à história do Martin Luther King, e quem não sabe a história de Selma, o que é Selma, talvez não tenha assistido ao filme. Eu recomendo, é um filme bastante interessante. Claro, romantizado, Hollywood, né? É uma produção norte-americana e que coloca o Martin Luther King como herói, né? E que, de alguma forma, deprecia Malcolm X, por exemplo. Então, a gente tem que ter um olhar crítico, mas é importante, né? A gente saber essa história, né? Para o nosso conhecimento, tá certo? Querem falar alguma coisa? O Guilherme colocou no chat que tem aquele episódio dos likes de Black Mirror. Exatamente. É aquele lá mesmo que é um dos que eu mais gosto, Guilherme, né? Que dependendo de quantos likes você pode frequentar certos lugares ou não. A sala de estar passa a ser uma outra coisa. Com o advento das redes sociais, o que seriam as salas de estar, né? Acho que as nossas redes são, de certa forma, salas de estar, tem essa função, eu aceito ou não alguém, eu bloqueio ou não, eu tiro ou não, né, tem essa questão aí. E no caso de Black Mirror, né, o espelho negro, né, mostra uma sociedade, uma imagem talvez muito do Magritte, né, das costas, né, de sujeitos bastante, uma série muito crítica e muito ácida. Por isso, a gente, a Ju está pensando se vai trabalhar com ela. Eu acho que esse episódio para mim, imprescindível, assim, mas a gente vai conversar sobre. Vocês querem colocar alguma questão, gente? Como é que foi? Tá tudo bem? E deu para entender o que eu falei? Queria ouvir um pouquinho vocês. Gente, eu fico tão incomodada com esse silêncio, com essas fotinhos, porque eu não sei se está tudo bem ou não. Para mim tá tudo bem, professor. Eu não sei se para os meus colegas, mas eu consegui compreender. Tá. O legal é que, claro, por uma questão didática, eu fui separando alguns itens que, para mim, seriam os básicos dos básicos para a gente conversar, porque é uma disciplina optativa, configurada na pandemia, de um jeito diferente, de graduação. Então, eu quis colocar algumas questões, mas o que é bacana é a gente perceber o quanto que as noções se casam. E é por isso que a gente vai falar de uma análise dialógica, porque, como diria a Rosineide de Mello, às vezes a gente só quer puxar um fio da cabeça, da peruca, mas vem um tufo inteiro, né? Então, você quer trabalhar com uma única concepção. Eu vou falar só do tempo. Não tem como falar só do tempo sem falar do espaço. Mas para falar do tempo e espaço, eu tenho que falar do sujeito, porque eles não existem de uma maneira abstrata. E assim a gente vai vendo esse tufo, né? Então, como é que essas noções, de fato, são dialógicas, né? Então, eu espero que vocês estejam fazendo essas amarrações daquilo que eu tenho falado aula a aula, porque elas não são separadas, obviamente, né? E que isso vá aparecendo nas análises, isso aparece nos artigos que eu pedi para que vocês lessem também, tá? Então, como ninguém quer falar hoje, né, eu vou encerrar por aqui. A gente tem marcado na
sexta-feira, né? Dia 29, depois de amanhã, o atendimento para a gente pensar os nossos seminários, então a gente volta a conversar na sexta. Se tiver alguma coisa que vocês queiram colocar, eu estou à disposição, depois eu mando a gravação e a apresentação do PowerPoint para vocês. Tá bem? Obrigada, gente. Eu vou desligar aqui a gravação.